Acima de todos os outros salmos, este é o salmo da cruz. O nosso Senhor pode mesmo tê-lo repetido palavra por palavra quando estava pendurado na cruz. Seria muita ousadia afirmar que foi assim, mas até o leitor casual vê que poderia ter sido. Começa com: Deus meu, por que me desamparastes? E, de acordo com certos estudiosos, termina no original hebraico com está consumado. Quanto às expressões melancólicas, que surgem de profundidades indescritíveis de angústia, podemos dizer que não há outro salmo semelhante. É a fotografia das horas mais tristes de Nosso Senhor, o registro das suas palavras ao morrer, o lacrimatório das suas últimas lágrimas, o comemorativo das suas alegrias expirantes. Davi e as suas aflições podem estar aqui em um sentido muito modificado, mas, como a estrela é escondida pela luz do sol, aquele que vê Jesus não vê nem se interessa em ver Davi. Temos diante de nós uma descrição tanto da escuridão quanto da glória da cruz, tanto dos sofrimentos de Jesus quanto da glória que se seguirá. Que graça preciosa temos por nos aproximar e assistir essa grande visão. Leiamos com reverência, descalçando os pés como Moisés descalçou junto à sarça ardente, pois se na Bíblia a terra santa, é neste salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o clamor impressionante do Gólgota. Eli, Eli, lama sabactane. Mateus capítulo 27, versículo 46. Os judeus os desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu este brado excedente e amargo. Pregado à cruz, vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Tendo ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para ver, vejamos. Contemplamos com santa admiração e observemos os raios de luz entre a escuridão terrível daquela meia-noite no meio-dia. Primeiramente, a fé de nosso Senhor brilha e merece a nossa imitação reverente. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama duas vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no filho do homem sofredor. Não tenho dúvidas quanto ao seu interesse no Senhor. Sejamos imitadores deste apego a um Deus aflito. Nem o sofredor desconfia do poder de Deus para sustentá-lo, pois o título usado, Eli, significa força, sendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que o Senhor é sustento e socorro todo o suficiente do seu espírito, e então lhe dirige súplicas na agonia da aflição, mas não na miséria da dúvida. Ele se contentaria em saber por que foi desamparado ou abandonado. Faz a pergunta e a repete, mas não desconfia nem do poder nem da fidelidade de Deus. Que questionamento temos diante de nós? Por que me desamparaste? Temos de enfatizar cada palavra desta mais triste de todas as declarações. Por quê? Qual foi a causa deste fato estranho, a ponto de Deus abandonar o próprio Filho em tal momento e em tal apuro?
A causa não estava nele. Então por que foi abandonado? Tu, pronome oculto, posso entender por que o traidor Judas e o tímido Pedro me teriam abandonado. Mas tu, meu Deus, meu amigo fiel, como pudestes me abandonar? Isso é o pior de tudo, pior que todas as coisas juntas. O próprio inferno reserva as chamas mais vorazes para as pessoas que se separaram de Deus. O teu filho inocente, obediente e sofredor, por que tu me deixas perecer? Desamparaste. Se tu tivesses me castigado, eu suportaria, porque tua face estaria brilhando. Mas me abandonar completamente, por quê? A ação foi consumada. O Salvador estava sentindo os efeitos terríveis do abandono quando fez a pergunta. Ocorreu de fato, mas como é misterioso. Não foi a ameaça de abandono que fez a grande segurança clamar em voz alta, pois ele verdadeiramente foi abandonado. Uma visão do eu, vista pela penitência, e de Jesus na cruz, vista pela fé, esclarecerá melhor a questão. Jesus foi abandonado porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? O homem de dores orará até ficar sem voz, só podendo agora emitir suspiros e gemidos, como fazem os homens quando estão extremamente doentes, e uivos e bramidos, como fazem os animais mortalmente feridos. A que extremo de aflição o nosso Mestre foi levado, que clamores e lágrimas fortes foram esses que o deixaram muito rouco para falar. Como deve ter sido angustiante descobrir o seu amado e confiável Pai, não auxiliando nem ouvindo a oração. Este era bom motivo para fazer com que Jesus bramisse. Mas havia uma razão para tudo isso, como sabem muito os que confiam em Jesus como seu substituto. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. O fato de as nossas orações não serem ouvidas não é algo novo, pois Jesus já passou por isso antes de nós. Observemos que ele ainda manteve a crença em Deus e ainda clamou: Deus meu. Por outro lado, a fé não o deixou menos inoportuno, pois em meio à pressão e horror daquele dia tenebroso, Jesus continuou a clamar, da mesma forma que no jardim do Getsêmani ele agonizara ao longo da noite escura. O nosso Senhor continuou orando, mesmo que a resposta consoladora não vinha. Ele nos deu o exemplo de obediência às próprias palavras, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Não há luz do dia que seja excessivamente brilhante, e nem meia-noite que seja muito escura para orar. Da mesma forma, não há demora ou negação, por mais dolorosa que seja, que nos leve a reprimir a súplica importuna. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Por mais que as coisas estejam más, não há mal em ti, ó Deus. Somos muito propensos a pensar e falar duramente de Deus quando estamos sob a sua mão aflitiva. Contudo, este não é o procedimento do filho obediente. Ele conhece muito bem a bondade do Pai para permitir que as circunstâncias exteriores caluniem o caráter divino. Não há injustiça com o Deus de Jacó. Ele não merece reprimenda. Que ele faça o que fizer, ele será louvado e reinará entronizado entre os cânticos do seu povo escolhido. Se a oração ficar sem resposta, não é porque Deus é infiel, mas por algum outro bem e razão importante. Se não pudermos identificar a razão para a demora, temos de deixar o enigma sem solução, mas não devemos insultar a Deus a fim de forjar uma resposta. Enquanto a santidade de Deus está no grau mais alto reconhecido e adorado, o orador aflito neste versículo se maravilha que o Senhor pudesse abandoná-lo e ficar calado aos seus clamores. O argumento é:
Tu és santo. Por que é que tu desconsideras o teu santo nesta hora de angústia? Podemos não questionar a santidade de Deus, mas podemos discuti-la e usá-la como argumento em nossas petições. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Esta é a regra de vida com toda a família escolhida. 3 vezes é mencionado que eles confiaram, confiaram e confiaram, nunca deixando de confiar, pois isso fazia parte da própria vida. Eles venceram, pois tu os livraste. Por todos os seus dilemas, dificuldades e desgraças, a fé lhes trouxe salvamento clamando ao seu Deus. Mas no caso do nosso Senhor, era como se a fé não trouxesse a ajuda do céu. Só ele, de todos os que confiaram, tinha de ficar sem livramento. A experiência dos outros santos pode nos servir de grande consolação quando estivermos em águas profundas, se a fé estiver segura de que o livramento obtido por eles também será nosso. Mas quando sentimos que estamos afundando, é pouco consolador saber que os outros estão nadando. O nosso Senhor apela aos antigos procedimentos de Deus com o seu povo como razão para ele não ser deixado só. Este é mais um exemplo para nós do uso hábil da arma de toda a oração. O emprego do pronome plural, nossos, mostra como Jesus era um com o seu povo até mesmo quando estava na cruz. Nós dizemos, Pai nosso, que estais nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 9. E ele evoca os nossos pais, por quem entramos no mundo, embora quanto à carne ele não tivesse pai. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. É como se Jesus tivesse dito, como é que eu sou deixado sem socorro em minhas aflições extremas, enquanto todos os outros são ajudados? Podemos lembrar ao Senhor as beneficências que ele fez ao povo e suplicar que faça o mesmo conosco. Esta é uma verdadeira luta. Aprendemos a arte. Observemos que os santos de antigamente clamaram e confiaram, e que nas nossas dificuldades temos de fazer o mesmo. O resultado invariável era que eles não foram envergonhados pela esperança, pois o livramento veio no devido tempo. Esta mesma porção feliz também será a nossa. A oração de fé faz a ação quando nada mais faz. Maravilhemo-nos quando vemos Jesus usando os mesmos argumentos que nós e imerso em aflições muito mais tremendas que as nossas. Mas eu sou verme e não um homem. Este versículo é um milagre em linguagem. Como pode o Senhor da Glória ser levado a tal humilhação a ponto de ser mais baixo, não só em relação aos anjos, mas também em relação aos homens? Que contraste entre eu sou e eu sou verme. Contudo, essa natureza dupla se achava na pessoa de nosso Senhor Jesus ao sangrar na cruz. Ele se sentia comparável a um verme fraco, impotente e indefeso, passivo ao ser esmagado e despercebido e menosprezado por aqueles que pisam nele. Ele escolhe a mais fraca das criaturas, que é totalmente carne, e se torna, quando pisado, em carne deformada e tremente, completamente destituída de força, exceto para sofrer. Esta é uma verdadeira semelhança a ele, quando corpo e alma se tornaram uma massa de miséria. A própria essência da agonia, nas dores lancinantes e agonizantes da crucificação. O homem por natureza não passa de verme, mas o nosso Senhor se põe até mesmo debaixo do homem, por causa do desprezo de que foi alvo e da fraqueza que sentiu, acrescentando, e não homem. Os privilégios e bênçãos que pertenciam aos pais, ele não podia obter enquanto estivesse abandonado por Deus. E atos comuns de humanidade não lhe foram permitidos, porque foi rejeitado pelos homens. Ele foi proscrito da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Como o Salvador se esvaziou completamente de toda glória e tornou-se sem reputação por nossa causa. Opróbrio dos homens, o alvo e gracejo comum dos homens, um apelido pejorativo para eles.
o divertimento da população e o desdém dos governantes, opróbrio para aqueles que o suportam com paciência, ainda que cause dor, e desprezado do povo. A voz do povo era contra Jesus. O próprio povo que outrora o teria coroado, agora o desprezava, e aqueles que foram beneficiados por cura zombavam dele nas aflições que sofria. O pecado é digno de toda repreensão e desprezo, e por isso Jesus, o portador dos pecados, foi entregue para ser tratado assim, de forma indigna e vergonhosa. Todos os que me veem zombam de mim. Leia a narrativa evangelística do ridículo suportado pelo crucificado e depois considere, à luz desta expressão, como ele foi afligido. O ferro entrou-lhe na alma. O escárnio tem por descrição distintiva a crueldade. Os escárnios suportados pelo nosso Senhor era do tipo mais cruel. O ridículo desdenhoso de nosso Senhor foi universal. Todos os tipos de homem eram unânimes na risada insignificante, competindo entre si nos insultos. O sacerdote e o povo, judeus e gentios, soldados e civis, uniram-se na zombaria, exatamente no momento em que ele estava prostrado em fraqueza e prestes a morrer. Com o que ficaremos mais maravilhados? A crueldade dos homens ou o amor do Salvador que sangrava? Como podemos reclamar de ridículo depois desse ato de amor? Estendem os beiços e maneiam a cabeça. Estes eram gestos de desprezo. O nosso Senhor paciente suportou arquejos, risadas, balanços de cabeça, entendimentos de língua e outros modos de derrição. Os homens faziam careta para aquele diante de quem os anjos inclinam o rosto e adoram. Os sinais mais baixos de desgraça que o desdém poderia inventar foram lançados maldosamente contra Jesus. Fizeram trocadilhos com as suas orações, tema de risada com os seus sofrimentos, e o desdenharam totalmente. Herbert canta sobre o nosso Senhor dizendo: lágrimas de vergonha minha alma, meu corpo muitas feridas, cravos afiados o perfuram, todavia mais afiados do que confundem, repreensões que são livres. Enquanto estou preso, já houve dor como a minha? Dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. O insulto é cruelmente apontado para a fé do sofredor em Deus, que é o ponto mais delicado da alma do homem bom. A própria menina dos olhos, eles devem ter aprendido a arte diabólica do próprio Satanás, porque tinham rara perícia nisso. De acordo com Mateus capítulo 27, versículo do 39 ao 44, houve 5 formas de insultos lançadas contra o Senhor Jesus. Este escárnio especial é mencionado neste salmo, porque é o mais amargo de todos. Tem uma ironia mordaz e sarcástica que lhe dá um veneno peculiar. Deve ter atormentado o homem de dores até a medula. Quando passamos por tormentos semelhantes, lembremo-nos dele que suportou tal contradição de pecadores contra si mesmo, e seremos consolados. Lendo estes versículos, estamos prontos como Treppe a perguntar: esta é uma profecia ou uma história? Pois a descrição é muito exata. Não percamos de vista a verdade que foi involuntariamente proferida pelos zombadores judeus. Eles mesmos são testemunhas de que Jesus de Nazaré confiou em Deus. Então, por que lhe foi permitido morrer? O Senhor outrora livrara os que colocaram seus fardos nele. Então, por que este homem foi abandonado? Oh, que eles tivessem entendido a resposta. Note também que o gracejo irônico, pois nele tem prazer, era verdade. O Senhor tinha prazer no Filho querido. Quando Jesus foi achado na forma de homem e foi obediente até a morte, Deus ainda tinha prazer nele. O Senhor tem prazer nele, mas mesmo assim o fere. Ele lhe é muito agradável, mas o mata. Mas tu és o que me tiraste do ventre. A providência bondosa preocupa-se com a cirurgia da ternura em cada nascimento humano.
O Filho do Homem, que foi maravilhosamente gerado pelo Espírito Santo, foi de maneira especial assistido pelo Senhor quando nasceu de Maria. A pobreza de José e Maria, longe dos amigos e de casa, os levou a ver a mão carinhosa de Deus no parto seguro da mãe e no nascimento feliz do filho. Esse filho, que agora luta a grande batalha da vida, usa a misericórdia da sua natividade como argumento com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares. Para aquele que deseja crer, nunca faltará razões. O que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe? Foi o Senhor crente desde nenenzinho? Ele foi um desses bebês e lactantes de cuja boca foi ordenado força? É o que parece. Neste caso, que argumenta a favor de ajuda. Todo crente nos dá consolo peculiar em nossas provações, pois aquele que nos amou quando éramos criança é mais que fiel para não nos abandonar em nossa vida de adulto. Certos estudiosos dão ao texto o sentido de: o que me deste motivo para confiar, guardando-me, com certeza. Houve uma providência especial que guardou a infância do nosso Senhor da fúria de Herodes, dos perigos da viagem e dos males da pobreza. Sobre ti foi lançado desde a madre. Ele foi recebido primeiro nos braços do Todo-Poderoso, como nos braços de um pai amoroso. Este é um doce pensamento. Deus começa a cuidar de nós desde os primeiros instantes de vida. Somos balançados sobre o joelho da misericórdia e afagados no colo da bondade. No berço, somos cobertos pelo amor divino e os nossos primeiros passos são guiados pelo seu cuidado. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. O salmo começa com Deus meu, e neste versículo o clamor é repetido, insistindo nos seus primeiros dias. Que nobre perseverança de fé, pois continua suplicando com santa ingenuidade de argumento. Nosso nascimento foi o período mais fraco e mais perigoso da nossa existência. Se formos guardados pela ternura onipotente, não temos motivo para suspeitar que a bondade divina venha nos falhar agora. Aquele que foi o nosso Deus quando saímos de nossa mãe, estará conosco até que voltemos à terra-mãe e impedirá que morramos na barriga do inferno. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos tesouros me cercaram, fortes tesouros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se apega ao meu paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. O crucificado filho de Davi continua derramando em sua petição e oração. Precisamos de muita graça para que, enquanto lemos, tenhamos participações nos seus sofrimentos. Que o Espírito bendito nos conduza a uma visão clara e comovente das aflições de nosso Redentor. Não te alongues de mim. Esta é a petição pela qual ele usava tantos e variados argumentos fortes. A sua grande aflição era que Deus o abandonara, e a sua grande oração era que ele estivesse perto. Um senso vívido da presença divina é uma firmeza poderosa para o coração em tempos de angústia, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Como se a fé estivesse dando 2 batidas na porta da misericórdia. Esta é uma oração poderosa
que está cheia de razões santas e argumentos ponderados. A proximidade da angústia é forte motivo para buscarmos a ajuda divina. Isso move o coração do nosso Pai Celestial, trazendo a sua ajuda. É a glória sua, Ele será nossa ajuda bem presente nas tribulações. O nosso substituto teve angústia no mais profundo de seu coração, porque ele disse: as águas entraram até a minha alma. Salmo capítulo 69, versículo 1. Então poderia muito bem dizer: não te alongues de mim. A ausência de todas as outras ajudas é outro argumento revelador. No caso de nosso Senhor, ninguém poderia ou iria ajudá-lo, pois era necessário que ele pisasse sozinho no lagar. Foi um agravamento doloroso ver que todos os seus discípulos o abandonaram e que aqueles que o amavam e lhe tinham amizade ficassem longe dele. Há certa terribilidade na falta absoluta de amigos que tiraniza a mente humana, porque o homem não foi feito para estar só, sendo como um membro amputado quando tem de suportar a solidão de coração. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Os poderosos na multidão são destacados pelos olhos chorosos das vítimas. Os sacerdotes, anciões, escribas, fariseus, reis e capitães vociferavam em volta da cruz como animais selvagens, alimentavam-se nas pastagens ricas e solitárias de Bazã, plenos de força e fúria. Andavam com passos pesados e espumavam de raiva ao redor do inocente, querendo escorná-lo até a morte com crueldade. Imagine o Senhor Jesus como um homem desamparado, desarmado e nu, lançado no meio de uma manada de bois selvagens enfurecidos. Eram brutais como touros, muitos e fortes, e o menosprezado estava totalmente só e pendurado nu em uma cruz. A sua posição lança grande força na petição séria: não te alongues de mim. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como canibais famintos, eles abriram a boca blasfema como se estivessem a ponto de tragar o homem a quem detestavam. A raiva não saía suficientemente rápida pela abertura comum da boca. Por isso, escancaravam a porta dos lábios como aqueles que bocejam. Como leões que rugem, eles uivavam a fúria, querendo despedaçar o Salvador, como os animais selvagens comem vorazmente a presa. A fé de nosso Senhor deve ter passado o mais severo conflito quando ele se achou abandonado às misericórdias cuidadosas dos maus. Contudo, saiu vitorioso por intermédio da oração. Os mesmos perigos, os quais ele foi exposto, foram usados para dar superioridade às suas petições. Dissuadido-se dos inimigos, o nosso Senhor descreve a sua condição pessoal em linguajar que faz verter lágrimas em todos os olhos amorosos. Como água me derramei. Ele foi totalmente consumido, como água derramado na terra. O coração falhou e não era mais firmeza que a água corrente. O seu ser foi feito um sacrifício, como uma libação derramada diante do Senhor. Há muito ele fora uma fonte de lágrimas. No jardim do Getsêmani, do seu coração verteu suor. Na cruz ele rompeu o sangue. Jesus derramou a força e o espírito, de força que foi reduzida ao mais fraco e exaurido estado. E todos os meus ossos se desconjuntaram, como se ele estivesse estendido no suplício da roda. Não é mais provável que a fixação das mãos e pés e o rangido ocasionando pela fixação da cruz na terra podem ter deslocado os ossos do Senhor crucificado? Se a referência não é a isso, temos de recorrer à expressão da fraqueza extrema que ocasionaria o relaxamento dos músculos e uma sensação geral de separação por todo o sistema. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A debilidade excessiva e a dor intensa fizeram-lhe que,
se comparasse com a cera derretida pelo calor. A liturgia grega usa a expressão os teus sofrimentos desconhecidos, e faz sentido. O fogo da ira do Todo-Poderoso teria consumido nossa alma para sempre no inferno. Não era fácil suportar como substituto o calor de uma ira tão justamente terrível. Gil observa sabiamente: se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu-se, que coração pode suportar ou ser forte quando Deus, irado, lida com ele? A minha força se secou como um caco. O texto descreve a mais completa debilidade. Jesus se compara a um pedaço quebrado de cerâmica ou vaso, cozido no fogo até a última partícula de umidade ser expelida do barro. Não há dúvida de que um alto grau de queimação febril afligiu o corpo de nosso Senhor. Toda a sua força se secou nas tremendas chamas da justiça vingadora, exatamente como o cordeiro pascal era assado no fogo. E a língua se me pega ao paladar. Sede e febre colaram-lhe a língua no céu da boca. Secura e uma viscosidade horrível lhe atormentara a boca, de forma que ele mal podia falar. E me pusestes no pó da morte. Atormentado dessa maneira em cada parte do corpo, a ponto de sentir-se dissolvido em átomos e cada átomo cheio de aflição. O preço total da nossa redenção foi pago. Nenhuma parte do corpo ou da alma do nosso fiador escapou da sua parcela de agonia. As palavras podem apresentar Jesus como tendo lutado com a morte até que rolou no pó com o antagonista. Veja a humilhação do Filho de Deus. O Senhor da Glória baixa-se ao pó da morte. Entre as relíquias podres da mortalidade, Jesus deixa-se rebaixar e hospeda-se. A versão do bispo Mante dos 2 versículos precedentes é convincente e exata. Derramado como água está a minha constituição física. Os meus ossos começam a se separar-se, como cera que sente a chama penetrante. Dentro de mim derrete o meu coração. Os meus tendões secos atrofiam-se fracos, como caco de louça secos e mortos. Cola-se aos maxilares a minha língua ardente, o pó da morte é minha cama. Temos de entender que cada item dessa descrição triste é o Senhor Jesus fazendo súplica insistente por ajuda divina. Assim teremos uma ideia bastante clara da perseverança na oração. Pois me rodearam cães. Ele destaca a multidão mais ignóbil que, ainda que menos forte que os líderes brutais, não era menos feroz, pois uivavam e latiam como cães imundos e famintos. É comum os caçadores cercarem a caça, fechando gradualmente o círculo em torno dela em um anel cada vez mais estreito de cães e homens. Este é o quadro que temos diante de nós. No centro temos, não um antílope ofegante, mas um homem que está perdendo sangue e desfalecendo, e ao redor estão os desgraçados enfurecidos e inclementes que o acossam para matá-lo. Temos aqui a corça da manhã, de quem o salmo tão lastimosamente canta, caçado por cães sanguinários, ávido para devorá-lo. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Assim o povo judeu foi excomungado. O que se chamava ajuntamento de justo foi, exatamente pelos seus pecados, marcado na testa como ajuntamento de malfeitores. Esta não é a única ocasião em que confessas igrejas de Deus se tornaram sinagogas de Satanás, perseguindo o santo e justo. Traspassaram-me as mãos e os pés. De forma alguma essas palavras se referem a Davi ou a quem quer que seja, senão a Jesus de Nazaré, o outrora crucificado, mas hoje o exaltado Filho de Deus. Faça uma pausa, querido leitor, para ver as feridas do teu Redentor. Jesus estava tão magro por conta dos jejuns e sofrimentos que disse: poderia contar todos os meus ossos, podia contar e recontá-los. A postura do corpo na cruz
Segundo pensa o bispo Home, fez a carne e a pele incharem tanto a ponto de tornar os ossos visíveis, de forma que podiam ser inumerados. O zelo da casa do pai o devorou. Como bom soldado, ele suportara as dificuldades, que cuidemos menos do prazer e comodidade do corpo e mais dos negócios do pai. É melhor contar os ossos de um corpo emagrecido que ocasionar magreza à alma. Eles veem e me contemplam. Olhos profanos contemplaram de forma insultante a nudez do Salvador e chocaram a sensibilidade sacra da sua alma santa. A visão do corpo agonizante deveria ter gerado a simpatia das multidões, mas só aumentou a hilaridade selvagem enquanto observava com satisfação cruel e perversa a desgraça do crucificado. Envergonhemo-nos da natureza humana e choremos em solidariedade com a vergonha do nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus, mas o segundo Adão ficou nu para que vestisse a nossa alma nua. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. As roupas dos executados eram, na maioria dos casos, gratificações dadas aos executores, mas não eram frequentes eles lançarem sorte sobre a divisão do espólio. Este incidente mostra a clareza com que Davi, em visão, viu o dia de Cristo e confirma que o homem de Nazaré é a pessoa de quem os profetas falaram. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aquele que deu o sangue para nos limpar, deu as roupas para nos vestir. Como diz Nis Christoph, este precioso Cordeiro de Deus entregou o tosão de ouro por nós. Cada detalhe das aflições de Jesus está registrado aqui nos tesouros da inspiração e embalsamado no âmbar do cântico sagrado. Temos de aprender a estar muito atentos de tudo que diz respeito ao nosso amado e pensar muito sobre tudo que tem ligação com ele. Notemos que o vício de jogar é de todos o que mais deturpa, pois os homens o praticavam até mesmo ao pé da cruz, enquanto eram borrifados com o sangue do crucificado. Não há cristão que suporte o chocalho dos dados quando pensam nisso. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. A fé invencível retorna à carga e usa o mesmo expediente, a saber, a oração inoportuna. Ele repete a petição tão comovente feita. Ele não quer nada mais do que seu Deus, mesmo nessa situação extremamente baixa. Ele não pede a presença mais confortável ou mais próxima de Deus, pois se contenta em ele não estar longe. Os humildes pedem pressa diante do trono. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Casos difíceis precisam de ajuda oportuna. Quando a necessidade o justifica, podemos ser urgentes com Deus quanto ao tempo e clamar: apressa-te, mas não o façamos por má intenção. Observe como no último grau de fraqueza pessoal, ele chama o Senhor de força minha. Seguindo este paradigma, o crente pode cantar: porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Livra-me a minha alma da espada. Por espada, Jesus quer dizer a ruína que, como homem, ele temia. Ou talvez buscasse ser alvo dos inimigos que o cercavam, que empunhavam uma espada afiada e mortal contra ele. O Senhor dissera: ó espada, erga-te. Zacarias capítulo 13, versículo 7. E agora, pelo terror dessa espada, o pastor de bom grado seria liberto assim que a justiça visse adequado. E a minha predileta da força do cão. Por predileta, queria dizer a alma, a vida que é muito querida para todo homem. No original hebraico consta: a minha única, sendo a nossa alma querida, porque é a nossa única alma. Fizessem todos os homens da sua alma predileta, mas muitos a tratam como se não valesse tanto quanto o lado das ruas. O cão pode significar Satanás, esse Cérbero, esse vira-lata maldito e amaldiçoado. Ou então se trata do grupo dos inimigos de Cristo que, embora numerosos, eram tão unânimes como se fossem um.
e de comum acordo procuravam despedaçá-lo. Se Jesus clamou por ajuda contra o cão do inferno, muito mais nós. Cavem, canem, que significa cuidado com o cão, pois o seu poder é grande e só Deus pode nos livrar. Quando ele sacudir a cauda para nós, não nos coloquemos ao seu alcance. Quando uivar contra nós, lembremos que Deus o segura com correntes. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Tendo experimentado o livramento no passado de grandes inimigos que eram fortes como unicórnios, o Redentor profere o último clamor por salvamento da morte, o qual é impetuoso e feroz como o leão. Esta oração foi ouvida, e a escuridão da cruz saiu. A fé, por mais que seja extremamente açoitada e até mesmo lançada para baixo dos pés do inimigo, no final das contas recebe a vitória. Foi assim com a cabeça e assim será com cada um dos membros. Temos vencido o unicórnio, derrotaremos o leão e tomaremos do leão e do unicórnio a coroa. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendentes de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Chegarão. A graça soberana extrairá dentre os homens os comprados pelo sangue. Nada frustrará o propósito divino. Os eleitos chegarão à vida, à fé, ao perdão, ao céu. Neste ponto, o Salvador na cruz desfrutará de satisfação sagrada. Infatigáveis servos de Deus, alegrem-se com o pensamento de que o propósito eterno de Deus não sofrerá impedimentos nem permitirá obstáculos, e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Nenhum dos que forem levados a Deus pela atração irresistível da cruz ficará mudo. Anunciarão a justiça do Senhor, de forma que as gerações futuras venham a conhecer a verdade. Os pais ensinarão aos filhos, que a transmitirão aos filhos deles. O tema da história sempre será, porquanto ele o fez, ou aquele está consumado. A obra gloriosa de salvação foi concluída. A paz na terra e glória nas alturas. Está consumado. Estas foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de expirar, como são as últimas palavras deste salmo. Que pela fé viva sejamos capacitados a ver a nossa salvação que foi consumada pela morte de Jesus.